Que o agro é pop todo mundo já sabe. Mas você já parou para pensar quem está fazendo o agro baiano aparecer aí no seu feed? Porque produzir no campo é uma coisa, fazer o mundo conhecer o que existe por trás dessa produção é outra história. Eu sou Isadora Gomes e fui até Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, para conhecer de perto uma das principais regiões produtoras de algodão do país. Não estamos falando de uma produção qualquer. A Bahia é destaque mundial na produção de plumas e, para ter uma ideia, na safra de 2025-2026, a Bahia produziu cerca de 919 mil toneladas de algodão. O estado é hoje o segundo maior produtor de plumas do Brasil. E se uma produção desse tamanho, que envolve tecnologia, pesquisa, investimento, máquinas, profissionais e milhares de histórias, tem uma pergunta que também precisa ser feita. Como é que tudo isso chega até quem está do outro lado das telas? Porque sim, o processo da produção do algodão também é pauta nas redes sociais. Para Yuri Neri, agrônomo e influenciador baiano que acompanha o agro diretamente do campo, as redes sociais funcionam quase como uma ponte. De um lado quem produz, do outro talvez quem nunca tenha colocado os pés em uma lavoura de algodão. Eu acredito que hoje não adianta nada a gente produzir muito e produzir bem se a gente não conhece o que está por trás disso. O agro, principalmente a cotonicultura, tem muita tecnologia, pesquisa, investimento e muito trabalho envolvido. Mas muitas das vezes isso não chega para quem está fora da bolha, fora do setor. E as redes sociais deram justamente essa oportunidade para mostrar esse processo de uma forma mais próxima, mais dinâmica, mais no dia a dia. No meu caso, que trabalho diretamente com o agro, estou muito presente no campo, trabalhando mais voltado para a parte biológica ali do sistema. E assim, eu vejo as redes como uma ponte entre a gente que está aqui na ponta, o produtor, e quem está do outro lado da tela, que às vezes não tem noção da dimensão que é o agro. Então, assim, é uma oportunidade de mostrar desde uma nova tecnologia, uma lavoura em si, porque muita gente nunca viu uma lavoura de algodão, uma aplicação, enfim, até o trabalho do produtor de toda a cadeia, né? E talvez esse seja justamente o desafio: transformar uma cadeia produtiva extremamente técnica em uma história que faça sentido para quem não conhece esse universo. Porque para quem está olhando de fora, pode parecer até simples: planta, cresce e colhe. Só que para quem está no campo, sabe que existe muito mais entre cada processo da produção. Mas aí vem uma outra questão. Se qualquer pessoa pode pegar um celular, apertar o botão de gravar e falar sobre o agro, como garantir que aquilo que chega até o público está correto? Excelente pergunta, Isa. Eu acredito que hoje, não sei se essa seria a palavra, mas banalizou muito. Hoje qualquer um pode ter um celular, então você simplesmente abre a câmera ali, fala o que pensa, repassa algumas informações que você não sabe se é verdade. E a gente, como influenciador, a gente tem que tomar muito cuidado como essa informação é passada e se a informação que você está passando ali é verídica. Eu acho que essa responsabilidade é muito grande, até porque quando a gente fala do agro na internet, principalmente de uma cultura como o algodão, a gente está falando de um setor que envolve muita gente e muita informação técnica. Então, para mim, não dá para criar um conteúdo simplesmente para gerar visualização. A gente precisa ter responsabilidade com aquilo que a gente está falando. Eu sempre procuro mostrar aquilo que eu realmente vejo no campo, conversar com profissionais, buscar se aquela informação é verídica, né? Deixar claro quando alguma coisa é uma experiência ou uma opinião minha e quando é informação técnica. Eu acho que tem que eu acho que tem esses dois viés aí, que é importante. Eu acredito muito no que eu bato muito na tecla, que é o óbvio que precisa ser dito, né? E essa diferença entre experiência, opinião e informação técnica é muito importante. Porque quando o conteúdo viraliza, pode alcançar milhares ou até milhões de pessoas. E principalmente quando o assunto envolve uma cadeia tão técnica quanto a cotonicultura, comunicar bem também significa saber o que está sendo comunicado. E foi justamente essa responsabilidade que apareceu várias vezes nas conversas que eu tive no oeste da Bahia. Para entender melhor sobre como criar conexões com diferentes públicos nesta área, eu conversei também com Mônica Zanotto, especialista em marketing do agro. E para ela, existe uma diferença importante entre falar sobre algo e mostrar aquilo acontecendo. A maior
diferença e talvez o maior benefício de termos os produtores e influenciadores que falam sobre a cotonicultura, que mostram a cotonicultura. Acho que o grande benefício é que eles mostram isso no ponto de vista da experiência, de quem faz. Existe uma diferença muito grande da gente ver quem fala sobre algo, por estudar, por enfim, né, conhecer aquele assunto, e quem mostra sendo feito. Então, no agro em geral, o agro em geral tem sido muito beneficiado por esses comunicadores, que são produtores rurais, que são agrônomos, que são pessoas que estão no campo e que mostram a rotina de uma coisa que muitas vezes outros públicos desconhecem. Ou seja, talvez o segredo esteja justamente em não tentar mostrar apenas a teoria, e sim mostrar também tudo que está na prática. E hoje em dia, em tempo de inteligência artificial, de relações tão superficiais, a gente vê alguém que faz e vive aquela coisa na pele, sabe? Então, isso faz muita diferença. Para mim, o que esses criadores conseguem construir na relação com o público, que faz tanta diferença, é essa verdade e esse compartilhamento de experiência. Quando a gente compartilha as experiências que a gente vive, as coisas que a gente sente na pele, isso é carregado por uma verdade muito grande. E é muito legal quando o público, por exemplo, da cidade, ou até mesmo outros públicos do agro que não conhecem essa cultura a fundo, é muito legal quando esse público entende como é feito, quais são as dificuldades, quais são os desafios e quais são os momentos belos, né, desse trabalho também. E se existe alguém que consegue mostrar como esse contato pode mudar a percepção sobre o agro, essa pessoa é Camila Carvalho. Influenciadora agro, Camila vive em Luiz Eduardo Magalhães, mas a relação dela com a cidade e o setor nem sempre foi de encantamento. Na verdade, ela mesma conta que quando chegou lá, achava que estava no fim do mundo. O que acontece? Eu fiz faculdade em Salvador, sou formada em Direito pela Federal, e vim morar em Luiz Eduardo Magalhães para morar na casa dos meus pais e estudar para concurso. Então, no meu plano, a minha estadia aqui era para ser temporária e logo, logo eu ia embora. Acontece que a rotina do estudo para concurso é algo muito difícil. Então, eu não consegui. De fato, eu não tive essa força de vontade, não sei como chamar, necessária. E aí, fui ficando aqui. Então, essa minha permanência na cidade não foi uma decisão pensada. Foi algo que foi acontecendo. E aí eu estava muito frustrada nessa época. E aí eu transferi toda essa minha frustração para a cidade. Então eu achava que nada aqui era legal, nada aqui funcionava, nada prestava. E a cidade está intimamente relacionada com o agro. Então, assim, eu não via nenhuma... não dava valor a isso. E aí a vida, ela é muito sábia e foi me colocando no meu devido lugar. Com o tempo e com a maturidade, eu fui percebendo o tamanho do meio em que eu estava inserida. Eu fui aprendendo a valorizar. Eu tinha morei na Europa fazendo faculdade, morei em Salvador. Então, para mim, eu estava morando no fim do mundo. E aí eu parava para ver a vida das pessoas que chegaram aqui na década de 80, de 90, que não tinha nada. E aqui era talvez o fim do mundo naquela época. E os caras persistiram e assim, prosperaram, não só financeiramente, mas o que eu digo assim, criaram raízes, né? Tem um legado para contar. E aí eu percebi como eu era pequena diante disso tudo, sabe? E como eu estava sendo muito arrogante mesmo. Não é bonito falar, mas não dá para enfeitar. Era isso que eu estava sendo mesmo na época. E aí, aos poucos, eu fui mudando o meu olhar e fui aprendendo a valorizar. E essa mudança de olhar acabou virando também uma forma de comunicar. Hoje, Camila produz conteúdo justamente para aproximar outras pessoas de uma realidade que ela mesma precisou conhecer antes de entender. E a forma espontânea, leve e divertida de falar sobre a cotonicultura na região são características fortes de seus conteúdos. Eu me encantei e conto com muito entusiasmo as coisas daqui. Eu realmente gosto, eu realmente acredito no agro, eu aprendi a entender a importância do setor.
E dentro das cadeias que tem, a cotonicultura é extremamente organizada. É uma cadeia assim, que dá exemplo para todas as outras. Então, hoje eu faço questão de trazer isso para o meu conteúdo e de mostrar para as pessoas, porque eu quero que as pessoas entendam, sejam menos a Camila de antigamente, sabe? Que realmente vejam a importância desse setor que movimenta tantas vidas pelo Brasil e no mundo todo. Mas aproximar não significa simplificar ao ponto de perder a informação. Camila trabalha há anos dentro do agro e, mesmo estando inserida nesse universo, conta que a todo momento tem o que aprender no mundo da cotonicultura. Eu trabalho há muitos anos no agro, eu trabalho em um confinamento de gado, aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Então, quando eu falo do agro, eu falo de um lugar em que eu conheço, em que eu estou inserida. Então, acho que é muito importante a gente saber sobre o que a gente está falando. E, em segundo lugar, que também acho que é muito importante nesse quesito, é ter humildade. Então, quando eu fui para falar sobre a cotonicultura, apesar de estar inserida no agro e ter uma noção, não é o meu domínio, não entendo. E aí foi muito legal porque eu fui inserida nesse universo apresentando um podcast da cotonicultura. E então eu sentava e basicamente eu conversava com as pessoas e aprendia. Então era uma oportunidade incrível para mim de aprender. Obviamente que eu faço uma pesquisa prévia, tento entender, tentar inteirada sobre o assunto, mas é muito legal você sentar e bater um papo com uma pessoa e ela te contar sobre o trabalho dela. E talvez exista uma palavra que resume essa postura: humildade. Porque comunicar também é reconhecer que estamos a cada dia em processo de aprendizagem. Essas transformações na comunicação não acontecem apenas de forma espontânea. As próprias instituições que representam o setor, como a Associação Baiana dos Produtores de Algodão, também perceberam que, para chegar em públicos diferentes, era preciso abrir espaço para novas vozes. É o que explica a Ana Visoto, coordenadora de comunicação e marketing da ABAPA. Eu acho que ela tem que acontecer de forma orgânica e também estratégica, sabe? Na prática, é orgânico mesmo, porque os influenciadores do agro, eles estão muito fortes hoje em dia na mídia. Você pode ver, é algo que está bem visível assim. E como instituição, a gente vê de uma maneira como parceria mesmo, porque estão todos aqui falando de forma positiva, mostrando a realidade, como vocês tiveram a oportunidade de vir aqui e realmente viver e fazer algo imersivo aqui dentro. Acredito que ficou bem visível para vocês. E eles são uma outra ponte de comunicação. E tem uma diferença interessante aí. Cada um ocupa um lugar na comunicação. A instituição, o influenciador, o produtor e o jornalista. Mas quando essas vozes se encontram, elas podem fazer uma coisa que talvez seja ainda mais difícil. Fazer alguém que nunca teve contato com o campo querer conhecer essa realidade. E para a BAPA, os criadores de conteúdo são fundamentais no fortalecimento do algodão. Fortalecimento da cotonicultura como um todo, sabe? Contar com o apoio deles para eles realmente estarem mostrando o que a gente está fazendo, como é a produção, como vocês viram, que muitos conhecem sim, a soja, outras produtividades, mas conhecer o algodão mais a fundo foi uma oportunidade para eles também. E talvez seja justamente aí que esteja a grande mudança. Não é simplesmente colocar o agro na internet. É colocar pessoas, experiências e conhecimento. É fazer quem está longe entender o que está acontecendo dentro de uma lavoura. É mostrar a tecnologia sem transformar tudo em termos impossíveis de compreender. É mostrar os desafios sem romantizar. E também mostrar os resultados sem transformar a comunicação em propaganda. No final das contas, é contar uma história que começa no campo, mas não precisa e não termina nele. E se depois dessa conversa você ficou pensando, tá, Isadora, mas onde que eu vou acompanhar tudo isso? Calma que eu te conto tudo. Começando por quem esteve aqui com a gente. O Yuri Neri, que é agrônomo, compartilha seu olhar para a cotonicultura lá no Instagram em @yurineriagro. Quem ama acompanhar um lifestyle, só que do mundo agro em Luiz Eduardo Magalhães, vai amar seguir Camila, em @camila_C_Carvalho. E que tal aprender um pouco sobre comunicação de qualidade? A Mônica Zanotto é especialista na área e compartilha o trabalho dela lá no @MKT do Agro.
E não vamos deixar de acompanhar as informações e atualizações do setor, hein? Em @abapaalgodão. Sabe quem também pode te levar para conhecer as inovações e as tecnologias do agro no Oeste Baiano? É o Rafael Pinheiro. Ele também é influenciador e está nas redes sociais em @rafaagro. Esses são só alguns do grande time de influenciadores baianos que tem mudado a forma como o agro e a cotonicultura se comunica. A trajetória do algodão pode até começar no oeste da Bahia, mas agora você já sabe que essa história também pode estar bem perto de você. Então, quando o agro aparecer no seu feed, talvez você pare de rolar uns segundos e conheça quem está contando essa história. Eu sou Isadora Gomes e esse foi o nosso papo sobre comunicação, influência e cotonicultura baiana. Até a próxima!